Olá a todos! Mais uma vez eu aqui no Pod Lopes. Vocês já sabem, né? A minha audiência já sabe que quando eu apareço sozinho é porque eu não consegui convencer ninguém para vir conversar comigo. Hoje é dia 23 de janeiro de 2025. Esse já é o terceiro Pod Lopes. Já completaram-se 9 meses. Então já teria nascido uma criança, né? Até agora não nasceu. Mas já teria nascido uma criança se fosse uma gestante. Nós começamos no dia 18 de abril do ano passado e eu, olimpicamente, estou presente aqui. Foi o que eu falei para vocês. Quando não tiver nenhum convidado, eu estarei obrigatoriamente todas as quintas-feiras, a partir das 8 horas da noite, batendo um papo com vocês, tá? Eu chamo disso conversa comigo mesmo, mas na verdade eu estou, de uma certa forma, conversando com vocês, né? Depois o chat fica aberto também e a gente pode trocar aí algum diálogo aí, tá? Algumas experiências, né? Eu entrevistei na última semana a Maria Silva, né? Eu cheguei até a dizer que ela é emblemática, né? E ela teria, né, a cara do programa, né? Porque é uma pessoa, é uma mulher trabalhadora, lutadora, criou os filhos praticamente sozinha, né? Fruto do teu trabalho de ambulante, já há 30 anos. Então ela tem a cara realmente do povo brasileiro, né? Esse povo sofrido, mas ao mesmo tempo um povo guerreiro, um povo lutador, um povo cheio de sonhos e de expectativas positivas, né? E foi uma experiência espetacular, né? E eu tenho certeza que impactou positivamente a todos vocês. Eu costumo dizer que a minha audiência não é tão grande assim, né? Eu tenho alguns fiéis, né, ouvintes, né, o assistente do programa, e que são meus amigos, acreditam no meu trabalho, né, e sabem qual que é a ideia, né, qual que é a proposta desse programa, que é quase que jogar a conversa fora, né, mas sempre conversas de conteúdo, né. Da minha parte, eu não tenho essa competência toda, né? Eu não terminei nem a 5ª série. Mas os meus convidados que vêm aqui, eles sempre acrescentam as experiências próprias, né, do teu nicho de trabalho, da tua carreira. Então eu tenho certeza, passando pessoas espetaculares por aqui. Eu não tenho que dizer de uma pessoa, né? Não foi mais ou menos, não. Todas de uma forma contribuíram, tá? À sua maneira, contribuíram aqui com a ideia do Pod Lopes, né? Todas, né? Então a minha audiência não é tão grande assim e eu conclamo às vezes, né, para que vocês curtam, para que vocês compartilhem, né, o conteúdo se acharem interessante. Eu tenho percebido que pelo menos uma pessoa compartilha, né, que é meu ouvinte aí, costumeiro, né, habituê, está sempre ali, sempre contribuindo com alguma opinião, tal, no chat ou se não, né, no particular. E eu agradeço os meus familiares e os meus amigos, tá bom? E os amigos dos amigos que vieram aqui conversar comigo, tá? Então curtam, compartilhem. Quem ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva. Eu repito, reitero, não tenho intenção de monetizar isso não, né? Não tenho essa pretensão toda não tenho mesmo. Eu só quero bater esse papo aqui, conversar e externar algumas ideias e provocar com que o meu convidado também externe as suas ideias, né? Então, às vezes eu sou um pouco provocativo mesmo, mas a ideia é exatamente essa, né? Eu não quero necessariamente um papo morno, né? Que a pessoa, sei lá, fale da vida dela, do trabalho, do dia a dia. Não, eu quero que ela fale das experiências dela, das expectativas dela, né, dos problemas que ela consegue visualizar, que ela enfrenta na situação no dia a dia. Então é basicamente isso, né? E quando eu estou sozinho, às vezes eu fico um pouco desconcertado mesmo, de fato né? Às vezes eu não estou com essa inspiração toda para conversar, para falar sobre qualquer tipo de assunto, né? Eu tratei aqui né, que um assunto que eu gosto demais de tratar, né, do livro da Ana Cláudia Quintana, que chama-se A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, né? E reitero, né, não é pela depressão, por falar de morte, tristeza, né? Não, eu penso que a ideia, a consciência que nós temos da nossa finitude, ela nos alimenta ou ela nos embasa para que a gente viva autenticamente.
né? Quais são as nossas expectativas? O que é importante na nossa vida? De repente a gente está com um desequilíbrio, né? A vida é um equilíbrio, ela tem obrigação de ser um equilíbrio, né? De repente você não, nem tanto ao trabalho, nem tanto ao lazer, nem tanto à diversão, nem tanto aos amigos, nem tanto à igreja. Então há de se ter um equilíbrio, porque não somos seres sociais, né? Somos individuais, porque, né, quem crê sabe que a salvação é individual. O teu pai não vai te salvar, tua mãe não vai te salvar, os seus amigos não vão te salvar, né, os teus filhos não vão te salvar, e assim por diante. Os nossos relacionamentos não vão nos salvar, né? Se há salvação, se você crê, né, que há uma força maior, você tem que saber que essa salvação ela vem de você, né? Ela parte de você. Né? As outras pessoas são auxiliares, e eu acho que até o fato de você colaborar, ajudar, ouvir mais as pessoas, faz com que você agregue, né, dividendos ali para que você tenha uma salvação, vamos dizer assim, no caso da pessoa que crê. A pessoa que não crê também está tudo certo, mas crendo ou não crendo, o nosso final é certo, é o mesmo para todo mundo. A gente vai perecer. Todos vamos morrer, todos somos finitos, tá? Então, o interessante da Ana Cláudia Quintana, nesse livro, ela já lançou um outro, inclusive, tá certo? É justamente nos abrir os olhos para essa questão da finitude e do sofrimento, dos cuidados paliativos, né? Porque todos, de alguma forma, segundo ela, acho que 9 entre 10 pessoas vão sofrer uma morte por uma doença degenerativa, uma doença que vai levá-la a algum tipo de sofrimento, a algumas limitações, e que vai carecer de que a gente tenha cuidado. A gente vai ter que ser cuidado, tá certo? Né? O natural não é que a gente morra de acidente, que a gente morra de outras causas aí, tá certo? Ou assassinado, ou que a gente vai para a guerra e morra, que a gente vai para uma praia e morra afogado. Não. A ideia é que a gente viva e que a gente morra de morte natural. A gente costuma arrumar uma desculpa para a morte, inclusive, né? Nossa, se tivesse feito isso, não teria morrido, se eu tivesse levado a... Não há desculpa. Ela vai acontecer. Então, todo mundo um dia vai de velhice ou vai por uma comorbidade qualquer, uma doença, uma infecção, ou para diversas causas, mas chegou, né? Todos somos finitos. É uma linha muito tênue, né? A linha entre a vida e a morte é a linha mais tênue que tem. É como se todos, de uma certa forma, estivéssemos andando de skate na beirada da cova. Andando de skate na beirada da cova. A gente pode cair, é uma linha, né? É uma corda bamba, sempre, né? E nem por isso a gente tem que se fechar também. Não vou fazer isso por isso, não vou fazer... Não, a gente está aqui, né? A gente está na chuva é para se molhar, né? E se colocou a mão no fogo é para se queimar, não tem outra alternativa. A gente tem que sair, tem que se coçar, temos que trabalhar, temos que conviver com pessoas também, né? E eu entendo também, né, o caso das pessoas que estão um pouco depressivas, né? A depressão é uma doença e a gente há de se tratar, né? Eu não posso condenar, eu não posso falar nada, absolutamente nada. É a pessoa que está sentindo, né, que pelo menos ela tenha consciência disso e que ela busque um tratamento. É basicamente isso. Né? E é interessante, né? Tem as personalidades. Quando as personalidades, as pessoas mais notórias que estão na mídia, né? Elas revelam essa doença, né? Parece que o último que revelou agora, inclusive recentemente, num show, parece no dia 19 agora, lá no norte do país, norte e nordeste do país, o padre Fábio de Mello, né? Ele confessou que a depressão que ele sentia, ela voltou, ela retornou. Depressão é uma doença como se fosse um vício, né? Você tem que cuidar sempre, né? Se o cara é alcoólatra, evite o primeiro gole. Se ele é dependente químico ou dependente de alguma substância, né? Tem que evitar fazer o primeiro uso da situação, porque ela está ali. A depressão é uma doença, é alguma coisa física até, inclusive psíquica, que está no nosso organismo e volta e meia. Todos temos. Eu costumo dizer que eu também tenho talvez uma dependência, uma probabilidade, né, uma predisposição à depressão. Por mais falante que eu seja, né,
de vez em quando me bate uma tristeza, eu não sei de onde vem, né? Mas eu tento controlar, eu tento curar, às vezes eu fico na minha solitude, que também é importante, eu penso que seja importante, eu tenho certeza que, né, que é importante para vocês também. Mas será que essa solitude pode ser um pouco perigosa também, porque você pode confundir, né, solitude com solidão, isolamento, afastamento das pessoas, afastamento das funções né, e aquela tristeza que te impede de viver mesmo, né, de contemplar todas essas belezas. Né? Se está quente, está muito calor, agora está um calor absurdo aqui em São Sebastião. A gente está chegando aí a quase sensação térmica de 50 graus, um negócio absurdo pra caramba. Mas é a vida, de repente chove, né, a temperatura fica mais ameno um pouco. Aqui a gente tem um calor assim, que incomoda muito porque a nossa umidade ela é muito alta. Aqui nunca vai ter uma umidade muito baixa porque a gente tem aí uma grande piscina salgada aí, que é o mar, né? Então, naturalmente, o ar ele já é mais úmido mesmo, né? Mas é isso. A ideia é essa, então. Então, de que forma que a gente está tratando a vida? E os relacionamentos, por exemplo, né? Os relacionamentos de né? Marido e mulher, o relacionamento de pai para filho, relacionamento de irmãos, né? Alguns amigos me contam como é que é o relacionamento, né? Eu tenho um relacionamento bacana, muito bom. Eu tenho uma filha, eu tenho um relacionamento muito aberto com ela, né? Muito franco, muito sincero e livre, né? Livre no seguinte sentido, de eu pensar que ninguém é propriedade de ninguém, né? A minha filha não é propriedade minha, eu fui apenas um veículo, né, divino pelo qual, né, a Carol veio ao mundo, somente isso, mais nada, né? E os relacionamentos, em que momento a gente perde o relacionamento com o filho, por exemplo? Em que momento que você perde o teu filho, cara? Né? Eu acho que nós sabemos que momento que foi, porque as pessoas falam, pô, meu relacionamento era legal, eu cuidei dele, porque todas as crianças nascem bonitinha, né, sorridentezinha, e é um ser que está sob a sua responsabilidade ali. Não há possibilidade alguma de você pensar que você vai colocar um bebê no mundo e ele vai ficar jogado ali às traças. Não vai, ele carece de cuidados. Ele é 100% dependente de você. Quer seja do pai, quer seja da mãe. Mas da mãe, porque tem aquela relação, né, visceral, né, porque saiu de dentro dela. Né? Ela tem que amamentar num primeiro momento, aquele carinho, o calor mesmo da mãe, ele é muito primordial. O calor do pai pouco importa. Né? Então o pai meio que tem que conquistar o filho. Né? A mãe já conquistou porque é parte dela, é literalmente parte dela. Né? E aí vai crescendo, né, na infância. Eu tenho certeza que na infância, pela pureza das crianças, não há possibilidade alguma dela adquirir qualquer aversão pelos pais, por mais firmes que eles sejam na educação, né? E que é obrigação dos pais serem firmes, de fato, né? Colocar limites nas crianças, né? E sempre saber, a gente tem que crescer com os filhos, né? Cada fase é uma fase diferente, né? Você não pode deixar teu filho lá com 4, 5 anos de idade, ou você tratar, né, se comportar com teu filho como se ele tivesse 4, 5 anos de idade. Ele vai crescer, e é fato, e é natural que ele cresça. E ele vai se transformar num ser único, individual, é um ser isolado, ele não pertence seu. Né? Ele tem, por obrigação, desenvolver a vida dele. E quanto mais livre você o deixar, claro, orientando sempre as condutas dele, o caminho dele, orientando o voo. Né? Ele abandona o ninho, mas você orienta o voo. Mas até aí, em que momento? Então faça uma reflexão. E se há a possibilidade ainda desse resgate? Eu penso que há ainda aí a possibilidade de resgate, né? Eu sei, a relação fraternal, elas sempre são muito complicadas, né? Mas por obrigação, a relação pai e filho, ou mãe e filho, obrigatoriamente ela tem que ser saudável. Ela não tem que ser tóxica, né? Porque o cidadão pode decidir casar, a mulher pode decidir casar, e depois ela percebe que ela vive um relacionamento tóxico, né? Que está sendo prejudicial para ambos, né? Sem saber, está sendo prejudicial, mas é uma opção dela. E ela pode até, né, tomar uma decisão. Agora, você vai ter uma relação tóxica com o teu filho, você fala, não quero que seja mais meu filho. Não há essa possibilidade. Não há a mínima possibilidade.
né? A relação entre irmãos também. Nunca você vai deixar de ter o irmão. Se ele é teu irmão, né? Tá comprovado lá que é teu irmão, jamais ele vai deixar de ser seu irmão, cara. Né? Então, se há a possibilidade, que faça. Porque essas relações mais fraternais e familiares, elas são relações que carecem ser fomentadas, acalentadas, alimentadas, né? Cultivadas. É diferente do relacionamento que você tem com o atendente da padaria, com o cara do supermercado, com o cara do banco, com o seu colega de trabalho, né? É uma relação superficial, é importante, é a relação com a sociedade. Mas se de repente você briga com o porteiro, por exemplo, ou tem um desentendimento com o porteiro, né? Nunca mais tu vai ver o porteiro, cara. Agora, teu filho, vai deixar de ver teu filho? Vai deixar de ver teu irmão? Pode até deixar, mas ele não deixa de ter teu irmão, né? Então é isso, né? Voltando no tempo da morte, não é realmente por tristeza, por depressão, por nada. É por fato, né? Porque é imperativo, é a maior certeza que a gente vai ter no mundo, é que a gente vai passar, né? Então, a gente está priorizando, a gente está dando valor ao que realmente tem valor, ao que realmente é importante, ou a gente está com mimimi, né? Uma palavra até mais nova aí, com mimimi, né? Se melindrando com coisas pequenas. Né? A gente chegou aí há um tempo atrás a separar famílias, inclusive por causa de questões políticas. E questões políticas, a gente briga por os caras que não merecem que a gente brigue, não. Nenhum político merece que você se desentenda com teu amigo, com teu irmão, com teu filho, com teu pai, com a tua mãe. Não merecem, apesar de serem, né, pessoas da sociedade, são pessoas que desenvolveram, né, na maioria das vezes, não estou generalizando, não. Né? Segundo Rui Barbosa, a generalização é burra, né? Não é legal, né? Mas não merecem, cara. Eles têm outros interesses muito escusos, então não dá para fazer um fla-flu aí, dizer que você torce para esse, torce por aquele. Você tem que torcer para uma cidade, para um país, né? Antes de ficar brigando, né, se desentendendo, né, se afastando de familiares por causa desses cidadãos aí que não merecem absolutamente nada disso. Não merecem isso da gente, não. Tá? Eles merecem, por outro lado, a nossa cobrança. E, por outro lado, se não forem pessoas decentes, dignas, o nosso desprezo. Eu acho que é o que eles merecem, de fato. Tá? Não que a gente não tenha que ser politizado, acho que tem que politizar sim. Só que a gente está sendo politizado de uma maneira muito rasa, né, muito branda, e a gente está sendo meio que direcionado por informações fakes, né, de todo tipo, de um lado ou de outro. Eu não estou aqui defendendo nenhum lado nem outro, não. Né? A mentira é a mãe de todos os vícios, de todos os ódios, de todas as guerras. Né? A mentira não presta. Né? O cristão, né, Jesus Cristo falou lá na Bíblia que a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. Então, a verdade é a nossa melhor arma. Né? Então, nós tratamos daqui, né, com a Mara Cirino, que é jornalista aqui da Prefeitura de São Sebastião, nós falamos sobre fake news. Né? E inclusive o tema do programa foi Fake News Mata. Né? E ela que me abriu os olhos, fake news realmente mata. Né? Porque de repente você, né, divulga, né, uma notícia, ou senão pelo menos você compartilha uma notícia falsa de uma determinada pessoa. Quantas meninas e meninos, né, em idade escolar, ou até mais velhos ainda, se suicidaram por causa de uma fake news, né, mais inocente, que rodou ali pelo um grupo de WhatsApp, por exemplo, ou pelo Instagram. Então você pode, né, denegrir a imagem de uma pessoa ao ponto de ela não se recuperar e ao ponto dela se matar. Né? E tem outros mecanismos também, outras formas de se matar também por causa de fake news. Né? Então é isso, é comportamento. Né? Essa semana assumiu a presidência dos Estados Unidos o Trump, né? Pela segunda vez. Trump, a gente já conhece, né? Ele não foi reeleito, quem ganhou foi o outro presidente aí, o Joe Biden, né? Que ficou 4 anos, e nos Estados Unidos o presidente ele pode assumir somente 2 mandatos. Ele não pode ter 2, 3, 4, 5 mandatos, não, somente 2, né? Como o Trump tinha sido eleito
né? Ele já tinha tido um mandato, e ele já tomou algumas medidas que são atos administrativos, né? Atos executivos, né? Que seria no Brasil como se fosse um decreto, né? Porque na realidade existem os decretos presidenciais e existem os projetos de lei, né? Tem coisas que o presidente não pode determinar somente pela vontade dele, por decreto. Ele tem que transformar isso em lei, né? E mandar lá para o Congresso, né? Para que o Congresso vote e aprove ou não aprove isso, né? Então ele já tomou algumas medidas que na realidade acabam sendo preocupantes, porque a figura do presidente dos Estados Unidos, por Estados Unidos ser uma potência mundial, é o país mais rico do mundo e mais poderoso, né, com um poderio bélico fantástico, né, com uma sociedade mais já quatrocentona ali, determinada e consciente. Então, os Estados Unidos é o poder máximo aqui em termos de mundiais, né? Nós temos a União Soviética, temos outros países, a Inglaterra, mas a China, inclusive, que está crescendo muito economicamente, mas nada se compara ao presidente dos Estados Unidos, né? Então ele já tomou algumas medidas, né? Como algumas sanções, decretar emergência na fronteira contra o México. É quase contra mesmo, né? Porque tem muro lá, então ele está melhorando lá, né, implementando o reforço militar na fronteira, justamente para poder inibir como é que chama? A imigração que ele chama de ilegal, na realidade, né? Há um desequilíbrio tão grande no mundo que acontece. Isso não é só nos Estados Unidos, né? A Europa está sofrendo um processo muito complicado, né? Justamente pelas crises humanitárias dos outros países, que existem, dezenas de países que estão em guerra civil e as pessoas estão passando fome, né? De fato, lá não tem como viver mais no país. Né? Todos, a gente pode falar aí, tem a Síria, tem a Líbia, Afeganistão, é só pesquisar aí. Nós temos ativas algumas guerras, né? Guerras país contra país e outras guerras civis, guerra do próprio país ali, tá? Gente brigando com gente ali, gente matando gente, se desentendendo. O que acontece então? As pessoas têm que sair desses países, né? Por que a pessoa sai do seu país, né, da América Central, até do Brasil, do próprio México, né, usando a fronteira do México para entrar nos Estados Unidos? Por quê? Porque tem algum problema, porque tem algum desequilíbrio. Então, nesse quesito, a gente poderia ver, é quase que uma situação irreal, ilusória, uma situação quase que inalcançável. A gente consegue alcançar isso. Com relação a gente viver. Nós somos um mundo, nós somos um grande globo gigantesco, rochoso, com mar, com água, com riquezas naturais, minerais, enfim. E gente passando fome. Por que há esse movimento migratório? Porque as pessoas não conseguem viver no seu país. Se tem guerra, tem cidades aí que são destroçadas. A gente está vendo agora, né, esse cessar-fogo entre o Israel e o Hamas, né? Ou a Palestina, aí você vê em que situação que estão as cidades. As pessoas podem retornar, por exemplo, na faixa de Gaza ali, só que vai retornar para onde, cara? Só tem destroços lá? É um negócio louco pra caramba, né? Então, a desumanidade, né? É a desumanidade, né? Com a riqueza, parece que existem no mundo cerca de 3% de multibilionários. Só 3% das pessoas. Dá para contar, talvez nem seja 3%. Talvez seja números que deem para contar aí algumas milhares de pessoas, né? E que vivem em situações assim, totalmente fora da nossa realidade, né? E outras pessoas passando fome. Então, se houvesse uma distribuição um pouquinho melhor, se tivesse um pouquinho mais de amor, um pouquinho mais de tolerância, um pouquinho mais de humanidade, o mundo todo poderia ser melhor, né? Ou a gente poderia ter menos fome, menos guerra, menos discórdia, menos, né, consequências do clima extremo, né? Porque no próprio Estados Unidos, Los Angeles está em fogo lá, a Flórida lá, que, né, não acontecia isso há muito tempo, está em chamas, né? Agora no sul dos Estados Unidos, na Flórida também está nevando lá. Isso não existe, é muito pouco provável, porque eles estão bem mais abaixo, é no sul dos Estados Unidos, né? Então eles já estão num clima muito mais subtropical ali, mais temperado, né? Lá para cima é natural que se neve, né?
E na Europa também alguns eventos catastróficos lá, de pessoas morrendo com enchente, né? Aqui no Brasil também alguns eventos. Então, outra coisa que o Trump fez foi sair do Tratado de Paris, que aconteceu, me parece que em 2015, né? Onde os 196 países se reuniram, né, nesse acordo aí para reduzir a emissão de gases poluentes que atacam ali a camada de ozônio, né, e que provocam efeito estufa. Os Estados Unidos simplesmente abdicou. Ele era signatário desse acordo em 2015. Eu nem lembro, me parece que 2015 deve ter sido do Obama, né? E agora ele simplesmente se retirou, né? Não faz mais parte disso. Outra coisa, OMS também ele saiu da OMS, é um dos maiores financiadores. O que é a OMS? A Organização Mundial da Saúde. É que faz as pesquisas para vacinas, contra vetores, doenças, enfim, pesquisas para que se melhore a saúde das pessoas. Ele também era signatário e é um dos maiores financiadores. Ele chega a financiar aí, sei lá, 4 bilhões de dólares, né, até 4 bilhões de dólares para essas pesquisas. E ele simplesmente saiu. É um negacionismo louco, maluco pra caramba, né? A troco de quê? A troco de economia, de mais dinheiro, de querer ser o todo-poderoso, de fazer e desfazer, né? Então esse é o Trump, é o que nós temos para o momento, tá? Então eu acho que vale essa reflexão também, tá? O que realmente é importante para a gente. Eu acho que seria interessante que a gente se unisse um pouquinho mais, pensasse um pouco mais nas consequências de todos os nossos atos. Eu costumo dizer aqui que é temerário, talvez, né, você discutir de uma forma muito incisiva, por exemplo, religião, porque cada um tem a sua, política, cada um tem as suas preferências, futebol a gente discute em alto nível. Quem realmente gosta de futebol discute e está tudo certo. A gente briga, xinga um time ali, outro ali, mas isso fica só no campo da zoeira, da zoação só, não sai disso, né? Mas discutir outros assuntos acaba caindo naquela intolerância, naquela dicotomia que eu costumo dizer, né? Entre o bem e o mal. Eu estou do lado do bem, você está do lado do mal, né? E, enfim, essas coisas que são propagadas, coisas perniciosas, coisas prejudiciais para a sociedade de uma maneira geral. Coisas que mais dividem do que congregam as pessoas ou agregam as pessoas, né? É difícil, o relacionamento não é fácil, a gente sabe que não é, né? Mas há necessidade, é necessário que isso aconteça, tá certo? E nós como Brasil, a gente costuma dizer que a gente tem a síndrome do vira-latas, né? E é meio que verdade mesmo. E isso meio que quase que fica oficializado, né? Até na conduta de algumas pessoas aí, de alguns políticos que idolatra outros caras aí do mundo e tal, em detrimento até do povo brasileiro, até em desrespeito ao povo brasileiro, né? A gente nós somos pobrinhos, mas nós somos limpinhos, né? Eu não tenho problema nenhum de ser brasileiro. Você nasceu, eu nasci no Brasil, eu sou brasileiro. Tanto faz se nasceu na Bahia, no Rio Grande do Sul, não sei onde. E essa ideia separatista também, de que você é melhor do que outros, é uma loucura. O Brasil é tão complicado, é tão heterogêneo, cara, que houve uma época aí que os caras do Sul queriam separar do Brasil. É histórico isso, ver essas guerras aí e tal, que aconteceram aí. Muitas delas foram separatistas, né? Queriam se tornar independentes aqui do Brasil. Então, em vez de a gente agregar, congregar, né? Fechamento mesmo, somos todos brasileiros. Qual que é a diferença? Se o cara é alto, baixo, preto, branco, magro, japonês, não tem. Somos todos iguais, somos todos absolutamente iguais. Todos irmãos brasileiros, tá certo? E falando em Brasil, é interessante, né? A Fernanda Torres, né? Ter sido aí indicada para o Oscar, né? Inclusive parece que o filme também foi indicado em melhor filme internacional e melhor filme, inclusive, né? Isso é um orgulho para o Brasil, sim, claro. Ela é uma artista, ela tem, né, o nicho dela, né, a classe social dela lá, mas é uma pessoa que representa bem, sim, o Brasil, né? É uma pessoa batalhadora, lutadora e vencedora, como qualquer outra pessoa, né? Todos somos feitos de esforços, né? Mas cada um no teu nicho ali, na tua camada. A gente poderia ser melhor, como eu falei para vocês, claro, eu acho que poderia ser muito melhor. A distribuição de tudo aqui poderia ser melhor, né? E não dá, a gente já tratou desse assunto também e trataremos em outra
possibilidade ainda. Eu quero trazer alguém aqui, né, talvez o Wellington, o Porfírio, que é professor de história, tem um conhecimento legal, para tratar dessa situação mesmo, comportamental. Né? Mas, enfim, no frigir dos ovos é o que eu penso. Tá? Somos todos absolutamente iguais. Então vivemos na base do respeito, da tolerância, e todas as vezes que a gente quiser discutir sobre qualquer tipo de assunto, nutramos-nos de argumento, de conhecimento, pesquisa. Né? Pesquisa, busca informação. Nutramos-nos de informação, né? De argumentos e não de ódio. Porque o ódio ele vai gerar briga, vai gerar violência, vai gerar morte, vai gerar toda sorte de prejuízo para a vida de todas as pessoas. Tá? E eu acho que é isso. Quero que seja um programa mais curto mesmo, porque eu estou sozinho, estou falando só com vocês aqui, e quase que comigo mesmo, né, antes de falar com vocês. E eu espero que sejam, né, que a gente tenha aí um ano de 2025 melhor, né, do que os outros anos, né? E depende muito da gente também, depende do nosso comportamento, né? Da maneira que a gente lute, não importa o que você esteja fazendo. Você pode estar ali, sei lá, fazendo o trabalho mais humilde, mais simples possível, mas faça com esmero, faça com dedicação, faça com empenho, que você vai ser observado e você vai ser valorizado, né? E seja feliz, né? Que a paz reine realmente dentro do teu coração. Né? E essa paz tão almejada, né? Porque todos às vezes vivemos, a gente cria até meio que um personagem, mas no fundo, de repente a gente não está em paz, né? O que está faltando para que você fique absolutamente em paz? Eu não sei o que está faltando, mas eu quero alcançar a minha paz, essa paz interior, essa plenitude, né? É quase que um preparo para o grande encontro com um grande Criador, né? Acreditando ou não, existe alguém, algum universo, alguma entidade que colocou a gente aqui, tá? Seja Deus, seja Buda, seja Maomé, seja o que você acredita, né? Seja uma coisa mais espiritual, mas creia, né? Isso, a gente não pode acreditar que seja só isso, né? Tem algo além, né? Tem algo mais importante, porque seria muito vazio, né? Toda essa loucura, todo esse sofrimento, toda essa alegria, toda essa dor, toda essa abundância, ou toda essa necessidade, né? Para nada. E aí, acabou? Não é assim. Eu penso que realmente tenha uma continuidade, uma coisa boa, uma coisa, né, que nos vá levar à paz, assim, completa, a paz plena. Tá bom? Eu desejo a todos, então, que sejam felizes ou que estejam no caminho, pelo menos, né? Felicidade parece que é uma coisa inalcançável, né? Segundo Schopenhauer, a vida é feita de dor e sofrimento. Porque a felicidade seria uma coisa inatingível, né? Eu não consigo falar inalcançável, eu não sei, eu vou ter que treinar isso aí. Inatingível, né? Porque ela seria feita de desejos, né? Eu tenho uma coisa, eu consigo, aí já acabou, eu já não sou feliz mais. Agora eu quero outra coisa. Mas é isso, não é feita só de dor e sofrimento, não. Tá? E que não sejamos, como diria Thomas Hobbes, lobos de nós mesmos, né? O homem lobo do homem. Eu não acredito nisso, não. A gente tem uma essência, a gente tem uma fagulha de coisa boa dentro do nosso coração. Então basta que a gente fomente, basta que a gente alimente essa parte boa, tá bom? Um grande abraço, né? Curtam, compartilhem, e quem ainda não se inscreveu, não se esqueça, se inscreva no canal Pod Lopes. Eu espero vocês, então, na próxima semana, e com certeza eu estarei com um convidado aqui para trazer mais informações para vocês e mais informações úteis e relevantes. Grande abraço a todos!